Depois uma postagem, né, de 2018, né, em Wikipedia, né, que fala das 5 ideias para diminuir a desigualdade racial e financeira dos negócios, né, isso falando dos Estados Unidos, né, eles tratam lá da questão norte-americana, né. Eu não vou me deter muito em cuidar dos negros americanos e os negros brasileiros, porque seria objeto de uma outra série, de um outro debate, mas é só para observar, né, como é que o negro americano tem resolvido os seus pontos e tem uma conotação, vocês vão ver depois mais detidamente, quem quiser procurar lá, eles também têm essas deficiências, né? É assim, quando o dinheiro é para encaminhar para toda a economia americana, existe um certo direcionamento e uma certa dificuldade do negro americano também a ter acesso a dinheiro público, a dinheiro voltado para a economia, para todos, né? Próximo, por favor. Aqui é um gibi, né? É interessante vocês terem um gibi infantil, né? Economizando no dia a dia, né? Da TC School, que foi postado no dia 2 de março de 2021. E aqui eu tentei procurar imagens negras, né? Mas não encontrei, né? Então, só para ilustrar aqui como é que é o jeito de tratar com criança, né? Então é uma forma lúdica, né, de levar as crianças, aquilo que eu estava dizendo, né, de um dos males, né, que levam principalmente a população negra, né, a estarem endividados, né, que é o danado do cartão de crédito, né? Então, se não souber usar adequadamente o cartão de crédito, existe o problema de entrar no endividamento, né? Então, é interessante aqui que vocês tratem com seus filhos, né, com os pré-adolescentes, né, de uma maneira lúdica e tranquila, quais são os malefícios, né, de não utilizar adequadamente o cartão de crédito. Próximo, por favor. Bem, como eu ia dizendo, né, os grandes malefícios, né, do cartão de crédito é também o cheque especial, não é? Então, assim, o cheque especial ou limite de crédito, não é? Então, é muito importante que todos nós saibamos, né, que o problema da dívida, ela tem um ponto, não é? Ela tem um ponto de início, né? Como é que ela começa, né? Então, é muito importante que nós entremos nesse ponto agora de eliminação da dívida, né? Que é redução do endividamento financeiro. É muito importante que, lembre-se lá do início que nós fizemos a nossa listagem, né? Conhecer as dívidas, conhecer quais são a nossa renda, quais são os nossos gastos, né? Então, é importante, né, que toda a família esteja integrada e conscientizada desse objetivo, né? Então, é importante conhecer que a renda, o nosso nível de renda e a capacidade de consumo, elas têm que estar perfeitamente integradas, né? Então, veja aqui que eu estou chamando a atenção, né, desse ponto aqui, né? Para tanto, deveremos enfrentar bravamente as armadilhas que normalmente o ser humano está vulnerável. E por que não dizer sobre os gastos por impulsos, né? Então, veja, de novo, essa é uma questão humana, né? Os apelos, né, do rádio, da televisão, da internet, do meio social em que nós estamos inseridos, né? E de novo, né,
principalmente, né, as crianças, os pré-adolescentes, os jovens, eles são muito movidos por impulso, né? E existe um apelo de marketing muito forte para que seja atingido esses objetivos, né? Então é muito comum, né? Você vê uma criança ou um pré-adolescente que ainda não tem a capacidade de ter o seu próprio dinheiro, eles sendo instigando e tentando manipular os pais para adquirir aqueles bens de consumo, né? Impedindo os nossos sonhos, né? Que veja, na medida em que você consome além da sua capacidade, você está antecipando o seu sonho, ou então postergando o atingimento de um determinado objetivo, né? Então, na medida em que você chegou àquela situação de dívida, é uma outra condição, mas quando você conhece exatamente qual é o seu nível de renda, você deve adequar o seu consumo, os seus gastos ao seu nível de renda, né? Próximo, por favor. E aí, eu percebo que é importante você ter um plano de emergência, né? Se você já está endividado, né? Então, vamos observar quais são os caminhos, né, para esse plano de emergência que eu chamo, né? Conheça todas as suas dívidas, né? Então, acompanhando aquele princípio aquele introdução que eu fiz, né? Conheça todas as suas dívidas, liste-as todas, não tenha medo, não tenha vergonha, porque senão você começa um programa e depois descobre que o seu cônjuge, né, o seu parceiro, tem uma dívida que não mencionou e aí não fica adequado. Então, não tenha medo, não tenha vergonha, abra o jogo, faça um jogo aberto, né? Tem um livro, né, de um autor que eu gosto bastante, do auto-engano, né? Então, não tente se enganar, não. Explicite todas as suas dívidas, né? Depois faça uma revisão, uma readequação do seu orçamento, né? Depois que você tem um orçamento e vê lá que você tem uma determinada renda, você, o seu cônjuge, o seu parceiro, né? O seu filho que se já trabalha, né? Você lista todos os ganhos e lista todos os seus gastos, você vai perceber que tem mais gastos do que ganhos. E aí fica faltando dinheiro. Tem aquela brincadeira, né, de sobra mês no fim do salário, né? Normalmente o dinheiro acaba lá para o dia 20, dia 25, e aí acabou, né? Então você só vai ter dinheiro lá no dia 30, ou só no dia 5 do mês subsequente, né? Então sobra mês no fim do salário. Então essa é uma dúvida cruel, né? Então, nesse plano de emergência, faça uma readequação de gastos de acordo com seus rendimentos, né? Depois, o terceiro busque renegociar diretamente com cada credor, não é? Então, observe, eventualmente você tem uma dívida, né? Eventualmente você tem uma dívida lá no bar do Zé da esquina, numa mercearia e tal, negocia com ele esta dívida, né? Se você tem uma dívida no banco, faça isso, né? Se você tem uma dívida no cartão de crédito, se você tem você comprou por impulso, né? Um bem que você achava que ia ser possível pagar, mas por questões de desemprego, procure a loja que te vendeu, né? E procure renegociar, né? Quando possível, é claro, né? Aí depois você veja quais dívidas renegociadas cabem na renda atual, né? Então, assim, tem uma outra questão, né, que existem muitos planos, né, de acertar a dívida, né, você fica tão preocupado de renegociar a dívida para restabelecer a compra, o nome, né, de voltar a ter o nome limpo na praça, mas você percebe que a renegociação não cabe dentro do seu orçamento, aí não adianta nada, né? Aí tem o segredo, ó.
busque ganhos extras, né? Faça o mesmo com os demais membros da sua família, né? Então, essa é uma questão, né? Melhore o seu nível de renda. Estas nossas competências. Procure em cada competência o que você pode fazer para aumentar o seu nível de ganho, né? Para aumentar a sua renda, né? Porque as dívidas estão ali, né? As coisas precisam ser consumidas e a conta de gás, né? Da internet, a energia elétrica, o gás, não tem jeito. Não adianta reclamar que está caro, que tem que pagar, né? Outra, né? Veja quem ou algum parente pode conceder um empréstimo de longo prazo. Por que um parente, né? Eventualmente você está sofrendo na mão do banco ou do cartão de crédito e você tem um parente que você tem a intimidade que ele está um pouquinho melhor, né? Ele está fazendo, ele já fez a poupança dele, né? Para períodos emergenciais, né? Então procure, né? Tomar um empréstimo de longo prazo, né? Que normalmente o parente tem um pouco mais de condescendência conosco e faça um empréstimo de longo prazo, né? E depois, assim, depois o último, né? Se você for um empreendedor, uma coisa muito importante, separe o orçamento familiar do orçamento da empresa. Não misture os bolsos, né? Mesmo que você seja um microempresário, né? Não misture os dois orçamentos, né? Cuide de um orçamento da sua empresa ou da sua atividade empresarial do seu orçamento familiar. Senão, tá arriscado você ficar com as duas vidas complicadas, né? Próximo, por favor. Agora vamos falar um pouquinho de orçamento familiar, né? Eu gostaria de começar trazendo uma diferenciação conceitual que é importante conhecer o que é planejamento financeiro e o que é orçamento financeiro, né? O planejamento financeiro que vem do planejamento como um todo, né? É você listar, prever, antever todas as atividades, né, que sejam do âmbito pessoal, familiar ou empresarial, né, e bem como a sua aposentadoria, né? Então, observe quais são as atividades que você tem que planejar, independentemente de entrada ou saída de recursos, né? Então, planejar. Planeje todas as atividades, né? Observem com clareza todas as atividades que você pretende fazer no futuro. E depois o orçamento está na determinação de quanto entra, a entrada e saída de recursos financeiros, que seja diário, mensal, anual ou plurianual, que você fez na atividade anterior, que é o do planejamento. Então, separe, gaste um pouquinho de tempo para se concentrar nessas duas atividades. Primeiro, planejar, ver tudo que você precisa fazer para que você atinja um determinado objetivo. Depois você passa para a atividade de orçamentação, né? De orçar, fazer o orçamento de entrada e saída de recursos para essas atividades que você anteviu lá na questão do planejamento financeiro. Próximo, por favor. Tem um trabalho interessante, né, falando, né, da pirâmide financeira, né, da pirâmide social, né, às quais os negros estão submetidos, né. Esse é um trabalho que foi publicado no ENAMPAD, né, que é o encontro das associações das entidades de pós-graduação em administração de 2007, né, que ele fala a questão do mercado, do orçamento familiar e da segmentação das famílias nos mais variados níveis de renda, né? E observe, né, o que ele diz assim, olha, a principal contribuição do estudo consiste em revelar a existência
dentro desta faixa de renda, né, das faixas mais baixas da população, né, com os microdados do POF, né, Programa de Orçamento Familiar, né, e aplicando as técnicas de análise de conglomerados de orçamentos familiares, né, e ele acaba identificando ali neste nível, né, os sofredores, o que normalmente, né, se fala na linguagem comum, né, tá ali, né, os sofredores de aluguel, né, tem aquele que vive do jeitinho brasileiro, aquele que valoriza o ter, aquilo que eu falei no início, né, os batalhadores pela sobrevivência e os poucos, né, os raros, os investidores, né. Então, assim, é possível, né, mesmo em toda a faixa de renda, que você separe um determinado valor para que você faça investimento, né, ou guarde um determinado volume de recursos, mesmo que seja pouco, que seja uma reserva, para que em momentos de crise, como que nós estamos vivendo agora, né, você possa lançar mão dele, né? Ou então se prepare para um momento futuro, né? Que você queira fazer uma viagem, que você queira formar o seu filho que acabou de nascer, né? Que ele está na pré-adolescência, né? Que você quer vê-lo se graduando, né? Então, guarde esse dinheiro, né? Esse investimento para que o dinheiro não perca valor ao longo do tempo, que ele não se deteriore ficando embaixo do colchão, né? Então, você faça um investimento adequado para o seu, mesmo que seja pouco, para que ele, aos poucos, crie uma massa de valor, né? Ao longo de 15 ou 20 anos, você tenha um determinado valor. Próximo. Aqui tem uma outra figura, né? Infelizmente, na pesquisa eu não encontrei, né? Uma figura, né? Para trazer como é que funciona o orçamento familiar, né? E aí tem uma visão lúdica, né? Só para mostrar como é que tem aquilo que eu vinha falando até aqui, né? Para concluir, né? Então, você que já percebeu, né, esse processo de eliminação de dívida, depois que você percebeu assim muito rapidamente, né, que você conseguiu fazer a eliminação de dívida, que você fez uma adequação da dívida ao seu orçamento, que você fez o seu planejamento né, de longo prazo, o seu orçamento financeiro ao longo da sua vida, né, que você se prepare, né, para uma situação de aposentadoria. Eu gostaria de deixar aqui o exemplo, né, 2 exemplos singelos, né. Um deles, né, não é uma questão de investimento, né, consórcio não é um investimento, mas é uma forma adequada de acordo com o meu orçamento, eu fiz um consórcio para ter um veículo 0 quilômetro. Lá, tá certo que foi no meado dos anos 80, mas foi assim que eu consegui, sim. Ao invés de pagar 24 parcelas, né, de um financiamento de um carro usado, que eu iria continuar tendo um carro usado, eu preferi pagar em 50 vezes, mas eu tirei um carro 0 quilômetro. E foi assim que eu consegui, né? Foi difícil? Foi. Adequei o meu orçamento, coube, foi esse o meu orçamento, né? E esse foi o meu sonho, né? Ter um carro 0 quilômetro comprado através de consórcio. Não é um investimento, é uma forma adequada para que você tenha um bem de grande valor. Uma outra questão que eu fiz, né, um outro exemplo, foi um plano de previdência privada. Eu sabia que ao final do período laboral eu iria entrar na aposentadoria, a aposentadoria não ia suportar os meus gastos. O que eu fiz? Eu entrei com 50 anos, né, comecei a fazer uma previdência privada e, de novo, fiz todo o planejamento, o orçamento adequado e fiz investimento durante 15 anos. E aos 65 anos eu pude resgatar
o valor, né? E aí, para encerrar, eu gostaria de dizer, né? Existe a terceira via para o Prêmio Nobel de Economia? Pensem um pouquinho. Não deve ter, mas aquele que descobrir para resolver o problema financeiro só tem duas formas. A terceira via quem descobrir a terceira via ganha o Prêmio Nobel de Economia. Só tem duas. Quando o seu orçamento não cabe, né, quando suas dívidas são, desculpe, seus gastos são maiores do que o seu rendimento, só tem duas formas. Ou aumentar os ganhos, como foi demonstrado aqui, ou reduzir os gastos. Ou fazer as duas coisas, né? Mas só tem essas duas formas. Quem descobrir a terceira via ganha o Prêmio Nobel de Economia. Bem, amigos, muito obrigado, eu agradeço pela atenção de vocês, né? E eu fico aqui à sua disposição, né? Agora nós vamos entrar nas fases de perguntas, né? E depois eu me coloco à disposição para mais esclarecimentos. Irmandade Conebras, muito obrigado e até breve.